Nós vamos dar mais uma pausa aí no acompanhamento da CPI da Covid para falar de uma medida que foi aprovada ontem na Câmara, que é a medida provisória 1034/21, que aumenta a tributação das instituições financeiras, reduz incentivos tributários da indústria química e limita o valor de veículos comprados com desconto por pessoas com deficiência. Foram rejeitadas 3 emendas que tinham sido feitas no Senado, aí a matéria voltou à Câmara e agora vai à sanção do presidente Bolsonaro. E nós estamos em contato com Moses Rodrigues, que é deputado federal pelo MDB do Ceará, não é, que é relator da MP, da medida. Deputado, boa tarde. A todos os telespectadores da Jovem Pan. Essa MP, como você falou muito bem, foi a MP que foi editada no começo de março desse ano e que foi discutida na Câmara Federal, depois foi para o Senado, voltou para a Câmara no dia de ontem, e ontem nós aprovamos. E ela traz 3 pontos importantes para o Brasil. Primeiro, a questão da majoração das instituições financeiras em 5 pontos percentuais até o final deste ano, de 2021, traz a extinção do regime especial da indústria química, e nós trabalhamos muito para que essa extinção não fosse de forma abrupta, como estava na medida provisória, ou seja, no ano de 2021, e nós trabalhamos para que isso pudesse acontecer de forma gradual até 2024, ou seja, em 4 anos, como também fizemos uma alteração na questão da isenção do IPI para deficientes físicos, né, que são os PCDs, onde na MP o teto era de R$70 mil e nós ampliamos para R$140 mil. Agora, deputado, em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, né, foi rejeitada uma das emendas que era a alíquota de 20% até 31 de dezembro de 2021, em vez de 25% para bancos e agências de fomento. E agora permanece o aumento dos bancos para 25% até o final deste ano, passando para 20% em 2022. Demais instituições como corretoras, empresas de seguro, cooperativas de crédito vão pagar 20%, atualmente é 15% a tributação até o final do ano, e depois 22% volta para os 15%. Agora, vale lembrar que essa mudança teve a ver com aquela intenção do governo de compensar a redução dos tributos que houve sobre óleo diesel e gás de cozinha. A gente viu que na prática não fez muita diferença, né, o governo ter dado essa isenção, os dois preços continuaram subindo. O que amenizou, por exemplo, do diesel foi a queda do dólar e do petróleo no mercado internacional. Mas como é que o senhor vê esse aumento temporário até o final do ano, com risco de, coincidindo com a elevação dos juros, acarretar aumento do custo do crédito? Qual o impacto que o senhor prevê em termos de atividade econômica? Veja bem, a medida provisória 1034, ela veio para poder fazer uma compensação ao subsídio que foi concedido ao diesel, né, por 3 meses, e, sobretudo, ao botijão de gás, aquele de 13 quilos, que é consumido pela maioria das casas no Brasil, e que teve uma redução ali de forma permanente de R$ 2,18. No entanto, durante essa pandemia, nós verificamos que os preços têm subido muito, então isso traz todo um transtorno para o brasileiro. E a medida, ela, de forma compensatória, fez uma avaliação com como seria que esses setores poderiam ajudar o país nesse momento, né? A questão do REIQ que eu coloquei aqui, o REIQ ele já existia desde 2004, esse regime especial da indústria química, e ele foi criado para, temporariamente, fazer com que a indústria química no Brasil tivesse competitividade. Então, quando nós alteramos a proposta que veio na MP, onde na MP falava que o REIQ, a extinção do REIQ deveria acontecer no ano de 2021, e aí nós fizemos um grande debate na Câmara Federal para que isso fosse extinto, o REIQ fosse extinto em 4 anos, de forma gradual até 2024, o que daria uma tranquilidade maior para o setor. Tivemos a oportunidade de fazer dezenas de reuniões com o setor da indústria química para poder discutir esses pontos que eram importantes para o setor. Mas a gente sabe, né, das dificuldades, essa questão dos juros, a inflação no ano de 2021 também, né, a gente já espera aí números bem maiores do que a economia estava prevendo. No entanto, nós estamos confiantes que, à medida que a vacinação for avançando no país, a gente possa ter a retomada
da nossa economia. E eu tenho muita esperança que no segundo semestre as coisas vão melhorar bastante com a retomada da economia e com a vacinação, como também no ano de 2022. Agora, deputado, ficou aquela impressão de que foi uma proposta mal planejada já desde o início, né? Essa isenção foi dada e se perdeu diante da pressão de preços, a questão do gás de cozinha, os aumentos foram absurdos que nós tivemos depois dessa isenção, então o governo perdeu receita, a taxa de outro lado pode ter implicações sobre preços, no caso da indústria química, sobre custo do crédito, no caso de instituições financeiras, são aumentos temporários, e tem a questão dos veículos com deficiência, aí é uma outra coisa, também é uma isenção, mas aí houve muita discussão e eu acompanhei de perto a preocupação, porque os preços dos veículos subiram muito, e aí pessoas com deficiência podem não ter acesso a carros nas condições que trariam benefício, a questão do carro ser automático, de carros maiores para cadeirante, por exemplo, para ter condições de entrar. Como é que o senhor vê essa discussão que houve desde o começo, né, da falta de planejamento desde o governo, que foi uma decisão meio tempestiva, diante das pressões aí dos caminhoneiros em relação ao diesel, aumento de gás de cozinha, e de repente vem essas compensações? Veja bem, faltou por parte do governo uma articulação com todos esses setores. Nós tivemos que compensar essa falta de articulação através de muitas reuniões com todos os setores. Nós tivemos reuniões com as instituições financeiras, né, e assumimos o compromisso de manter o que já estava acordado entre as instituições financeiras e o Ministério da Economia, com a majoração de 5 pontos percentuais sobre a contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras no Brasil, mas de forma temporária, ou seja, até dezembro desse ano. A partir de janeiro de 2022, a CSLL, essa majoração que houve de 5 pontos, ela volta para o que é pago hoje. Então, as instituições puderam, com toda certeza, se planejar nesse sentido de se adequar durante esse período até o final de dezembro, dando uma contribuição para o país nesse momento. Na questão do PCD, você tem toda a razão, faltou uma discussão e um debate por parte do governo, o teto que foi colocado na MP de R$70 mil, e também elevando a possibilidade de troca do veículo apenas com 4 anos de uso, isso trouxe todo um transtorno para as pessoas com deficiência. E aí foi um grande debate que nós fizemos na Câmara Federal, com o próprio governo e também com a todos os sindicatos e associações dos PCDs do Brasil que nos procuraram para poder dialogar. Então, quando nós ampliamos de R$70 mil esse teto da isenção do IPI para R$140 mil, é porque nós tínhamos certeza que esse valor atendia em 95% os PCDs que utilizaram essa isenção do IPI no ano de 2020. Então, o que nós quisemos aí barrar, quando ampliamos até R$140 mil o teto, é porque existe hoje no Brasil muitas pessoas que têm condições de comprar veículos e estão comprando veículos de 200, 300, 400 mil reais e pedindo a isenção como PCD. Então, aí, de fato, realmente, nesses casos, o governo tinha razão. Então, nós procuramos atender a demanda dos PCDs, ampliando esse valor de 70 mil para 140, porque nós entendemos que os PCDs eles precisam de carros com grandes bagageiros, carros automáticos, então as características dos carros se encaixam justamente até esse valor de 140 mil reais. E fizemos uma redução, quando na MP falava em 4 anos para poder fazer a troca desses veículos, nós fizemos uma redução para 3 anos, que hoje é a média da garantia concedida pelas montadoras aos veículos no Brasil. Então, nós fizemos um entendimento e um grande debate na Câmara Federal, essa matéria também já foi discutida no Senado Federal, voltou para a Câmara e agora vai para a sanção do presidente. Perfeito, inclusive há necessidade de uma fiscalização maior exatamente por esse problema aí, que pessoas que não têm efetivamente deficiência conseguem driblar a legislação com alguns laudos aí e conseguem adquirir o veículo muito mais barato. É importante que essa oportunidade seja dada àquelas pessoas que precisam realmente. Para concluirmos, deputado, em relação à Zona Franca de Manaus, o que ficou definido? Veja bem, nós recebemos, durante as discussões da relatoria lá na Câmara Federal, uma solicitação da Petrobras, onde foi identificado que na Zona Franca de Manaus
muitas empresas estavam ganhando liminares em cima de um decreto de 1967 para poder importar combustíveis de outros países sem pagar PIS e COFINS. Apenas uma única empresa, que a Petrobras nos relatou, deixou de recolher em um ano 450 milhões de reais de PIS e COFINS, porque tem uma liminar concedida pela Justiça em Amazonas para que eles possam importar combustível, diesel e gasolina sem pagar PIS e COFINS. Claro, a gente sabe que para poder você ter esse benefício na Zona Franca de Manaus, você precisa utilizar você teria que utilizar para consumo próprio, ou então para que você pudesse realmente estar produzindo alguma coisa com aquele incentivo. E, no caso, é para distribuição de gasolina e diesel. E uma única empresa em Manaus, utilizando essa estratégia dessas liminares, estava consumindo, importando gasolina e diesel superior ao consumo de todo o estado do Amazonas, inclusive distribuindo para outros estados. Então, quando nós colocamos esse ponto que foi solicitado, inclusive, pela Petrobras, e também a própria Receita Federal discutiu esse ponto conosco em diversos debates que nós tivemos na Câmara Federal, foi para podermos trazer aí um equilíbrio para o mercado no setor de diesel e gasolina. Perfeito, nós ouvimos o Moses Rodrigues, que é deputado federal do MDB do Ceará, que está falando com a gente sobre essa MP que foi aprovada ontem, vai para a sanção presidencial agora, que trata de várias mudanças aí em vários setores, como aumento da contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras, que vai até o final do ano, medidas que foram lançadas pelo governo para compensar o abatimento tributário dado sobre o diesel e o gás de cozinha, então para não ter perda de arrecadação. Deputado, eu agradeço muito seus esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite e ficamos à disposição.